Boa noite a todos. Nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2023, nós estamos recebendo o Dr. Ricardo de Bernardi. Dr. Ricardo, ele é fundador da Associação Médico Espírita de Santa Catarina e também coordenador de estudos espíritas no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Ele é autor de 11 livros espíritas no Brasil e também de 2 na Espanha. Profissionalmente, ele é médico pediatra, homeopata e terapeuta de regressão de memória a vidas passadas. Nossa gratidão, Dr. Ricardo, por estar conosco aqui essa noite. E o Dr. Ricardo traz o tema destino, determinismo ou livre-arbítrio. Vanessa. Olá, boa noite. Então, vamos começar com uma mensagem do Pão Nosso, levantando mãos santas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Em Paulo. Nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar as mãos santas em todos o lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas que a criatura prefere sempre levar a efeito. Em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem, que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-se o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa dioturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará um instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, desprendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar na finalidade e do conteúdo, do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Possamos, então, nesse momento, calmarmos a nossa mente, estarmos presentes, estarmos conectados, para que possamos ouvir, compreender as palavras de hoje à noite, para que possamos utilizar todas as nossas habilidades, as nossas mãos, como diz na mensagem, para melhor usufruir dessa grande chance que foi nos dada da vida. E assim compreendermos o que temos que fazer, o modelo de Jesus Cristo, para andarmos sempre um pouco mais à frente a cada dia. Que assim seja. Com você, Ricardo. Certo. Vamos, então, conversar um pouco nesse tempo aí que nos é dado. Queridos amigos do Canadá e todos aqueles que nos acompanham, vamos conversar,
Então, um pouco sobre a questão do destino. Há quem coloque que a questão do destino existe no sentido de que ele é pré-determinado. Ou seja, há um determinismo. Tá? Outras pessoas compreendem ou entendem que o destino deve-se exclusivamente ao nosso livre-arbítrio. Bem, o que é que nós entendemos por livre-arbítrio? É a capacidade de escolhermos, optarmos num determinado sentido ou do outro. Quando temos mais de uma opção, nós escolhemos aquela que nos parece mais atraente, melhor, mais eficaz. Então, a escolha é livre. Esse é o sentido de livre-arbítrio. Bem, o nosso destino, no sentido de pré-determinado, que irá acontecer com todas as criaturas do universo, existe apenas no sentido finalista. Ou seja, qual é o destino final de todas as criaturas do universo? Isto está determinado. Todos os seres do universo serão perfeitos, sábios e profundamente felizes. O grande mestre Jesus disse-nos o seguinte: vós sois deuses, Deus está em vós. Significa que quando começamos a existir, quando fomos projetados do Criador, nós éramos seres perfeitos. Daí aquela concepção de imagem e semelhança a Deus. Essa centelha divina que foi projetada do Criador é perfeita. E ela determina, programa a nossa evolução infinita. E essa evolução infinita é uma questão de milhões ou bilhões ou incontáveis trilhões de anos. Todo ser criado, ele, por ter Deus dentro de si, ter a centelha divina, ser a imagem e semelhança, essa força interior, essa centelha divina, determina o progresso constante e infinito. E a reencarnação é um caminho pelo qual trilhamos inexoravelmente para atingirmos essa perfeição. Se nós tomarmos a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, vamos ler lá, após a pergunta dos Espíritos, no penúltimo e último parágrafo da resposta, a seguinte frase: é assim na natureza, tudo serve, que tudo se encadeia, desde o ato até o arcanjo, porque este já foi ato. Significa que os seres criados perfeitos
não são seres humanos. Desde o átomo primitivo, como diz a questão 540, desde o átomo primitivo até o arcanjo, existe esse estímulo evolutivo em todos os seres. Bem, agora nós falamos alguma coisa rapidamente sobre o destino final de todas as criaturas, que é determinado. Mas e o destino nesta vida aqui? A vida atual. Existe um destino pré-determinado? Bem, aí é que há a interação, a soma do livre-arbítrio com o determinismo. Já vimos que há um determinismo final, que é a evolução total, a felicidade total. Mas isso ainda está em nós em estado latente. Embora já não sejamos átomos, nem plantas, nem vegetais, nem animais, nós já somos seres humanos. O seguinte, o destino nosso, ele foi construído nas infinitas milhões de reencarnações nossas. Não estamos falando só da fase humana, estamos falando das fases pré-humanas também. Tudo que nós fazemos, pensamos, agimos, nós criamos campos de energia que passam a fazer parte da nossa estrutura. Então, eu sou, atualmente, Dr. Ricardo de Bernardi, brasileiro, médico, etc., 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 mas, dentro da minha essência, tem como se fosse um código de barras. Esse código de barras, assim, de um produto no supermercado, é o conjunto de tudo que eu pensei, que eu fiz, que eu agi, todo esse conjunto de informações está dentro de mim, e isso gera consequências naturais, porque estamos mergulhados na lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, nós estamos vivendo hoje a continuidade, a consequência do nosso livre-arbítrio em todas as nossas vidas anteriores e nesta vida atual também. Um colega meu espírita que estudava comigo um pouco e ele não passou no vestibular de medicina. Ele perguntou para os mentores depois, estaria programar para eu não ser médico? Aí o amigo mentor sorriu e disse assim, é porque simplesmente não estudasse o suficiente. Então, existe uma programação, mas nós já estamos num nível de ser humano onde temos o direito de agir, escolher e automaticamente as consequências desse processo. Quando perguntaram para Pitágoras sobre o destino, Pitágoras, um matemático e filósofo, ele disse o seguinte, o destino é tal qual a hipotenusa do triângulo retângulo. Vocês se lembram, né? É a soma do quadrado de dois catetos. Os alunos não entenderam. Aí disse assim, olha, um cateto menor é a lei maior, a lei dos deuses, a lei do Deus. E o cateto maior
é o que ele chamou de livre disposição das vontades. O livre-arbítrio. Aí um aluno perguntou, mas, mestre Pitágoras, colocaste a lei dos deuses num cateto menor e a livre disposição das vontades no cateto maior? E Pitágoras respondeu, sim, porque a lei do universo ela é imutável. Sempre existiu, sempre é a mesma e é perfeita. Agora, o teu livre-arbítrio é você que modifica a cada instante. Então, o peso maior no teu destino, o cateto maior, é justamente a livre disposição das vontades. Mas interage sempre com a lei de Deus. Para eles, a lei dos deuses. Então, é o seguinte, o nosso destino nós traçamos inconscientemente. É fantasioso dizer que alguém diz assim, escolheu nascer com uma série de defeitos, passando miséria, porque isso seria importante para o seu desenvolvimento espiritual. Claro que existe isso, mas a grande maioria não. A grande maioria está mergulhada na lei e automaticamente colhe o que semeou. Certo? Não é que vai escolher antes de reencarnar. Ele já vem automaticamente escolhendo isso há muito tempo. Só que uma escolha inconsciente. Bem, vamos colocar alguns pontos aqui, porque o assunto é muito vasto, daria horas, né? Vamos colocar alguns aspectos aqui. As pessoas perguntam, os animais têm livre-arbítrio? Se você tomar o livro dos Espíritos, você vai encontrar ali a seguinte pergunta. Os animais têm livre-arbítrio? Resposta. Eles não são simples máquinas como supomos. Os animais têm livre-arbítrio também, de animal. Livre-arbítrio de minhoca não é igual ao livre-arbítrio de ser humano. Livre-arbítrio de minhoca não é igual ao livre-arbítrio de cãozinho. São níveis completamente diferentes. Mas, à medida que o ser se desenvolve, à medida que o ser cresce espiritualmente, evolui intelectualmente, em termos de conhecimento, enfim, todos os valores, cada vez mais o livre-arbítrio cresce. Então, um ser muito simples, ele é praticamente determinado. E um ser mais evoluído, ele já tem o livre-arbítrio, a escolha mais pronunciada. Bem, outra questão que nos fazem muito frequentemente, que nós anotamos aqui, é o seguinte: nós escolhemos o que temos de passar para a vida atual, seria o uso do livre-arbítrio? Não, essa aí nós já respondemos. Né? Então, vamos passar à próxima. As pessoas colocam o seguinte, qual é a visão espírita de karma? Algumas pessoas colocam que karma não é uma palavra espírita. É. Se você pegar um livro da Federação Espírita Brasileira, médium Chico Xavier, Espírito Emmanuel, por exemplo, ele fala em karma. Certo? E o André Luiz também fala, muitos outros falam. Apenas o conceito é milenar. Certo? Na doutrina espírita, nós temos uma visão de karma um pouco diferente dos orientais. Por que o assunto karma? Porque está relacionado com a concepção de destino.
Ah, é o meu karma, dizem as pessoas. Então, as pessoas dizem o seguinte, ah, o meu karma é a minha sogra. O que eu costumo responder? Não, o seu karma não é a sua sogra. O seu karma é superar a dificuldade com a sua sogra. Ah, o meu karma é essa asma. Não. O seu karma é superar, vencer, tratar e deixar de ter asma. A asma é uma consequência, uma anormalidade, como qualquer outra doença, certo? Porque o perispírito, o corpo espiritual, ainda não está em equilíbrio. Tem zonas que precisam drenar energias. E o tratamento médico, a orientação, e principalmente a mudança de pensamento. A mudança do sentimento vai gerar novos campos de energia e vai superando a situação. Outra questão que nos fala é o seguinte, com relação a essa questão dos destinos. Ah, você vai numa cartomante, numa paranormal, ou numa médium não espírita, que fica prevendo o futuro, e ela prevê e costuma acertar muito. Como é que funciona isso? Bem, esse processo, ele chama-se premonição, prever o que vai acontecer, ou precognição. Isso é uma faculdade da alma, é uma faculdade anímica, não é mediunidade. É claro que pode estar associado também à mediunidade. Se chega uma entidade espiritual e diz para a cartomante, olha isso, aquilo, então há um processo mediúnico associado, que geralmente é um espírito de nível evolutivo mediano, que tem as suas dificuldades, suas concepções, comete seus erros, etc. Bom, então, premonição ou precognição é uma faculdade da alma anímica de captar alguma coisa que pode acontecer. Ah, o vidente acertou. Ah, o vidente errou. Não é assim que funciona. O que chama de vidente, inclusive está errado, porque vidência é ver, é ter vidência, né? No caso aí, ele tem uma premonição. O que ocorre é o seguinte, ele capta tendências que podem acontecer. Porque todos nós temos um campo vibratório que gera uma tendência para acontecer algo. Mas acontece que o livre-arbítrio nosso ou da pessoa pode mudar. Você pode captar, por exemplo, que o campo vibratório de um time de futebol está excelente, certo? Eles estão animados, preparados, o técnico é excelente, o ambiente está uma maravilha, os jogadores são de altíssimo nível, então um paranormal pode sentir energeticamente a tendência desse time ser campeão, ou de ganhar aquela partida. O que ocorre é que ele capta a energia que está vibrando ali. Mas quem é que impede? Como aconteceu com um time que eu tinha simpatia, que ia jogar com um time bem menor, e que era um jogo fácil. Acontece que eles, na véspera, tomaram vinho até madrugada e perderam o jogo de 4-2. Então, o vidente, o clarividente, o paranormal acertou ou errou? Não, ele captou a tendência do time ganhar. Mas acontece que o livre-arbítrio dos jogadores fizeram que eles bebessem vinho até madrugada na véspera. Tomaram de 4-2. Então, significa o seguinte,
E nós temos que entender que previsão, premonição, não é ver o futuro, é captar uma tendência. Essas energias podem ser percebidas. E aquilo pode ocorrer ou não ocorrer. Outra questão é a seguinte: como explicar, as pessoas dizem, o nosso destino após a morte? Para onde é que nós vamos? Há ainda quem imagine aquela concepção infantil, quase, né? Que Jesus, Deus, vai enviar não sei mais o quê, que os anjos vão enviar para tal lugar, que você vai ser designado por um Brau. Olha, os mentores acompanham o processo, energizam, transmitem amor, mas o destino nós mesmos é que criamos. Para onde é que nós vamos? Exatamente para o local que seremos atraídos. Como atraídos? Nós geramos o nosso código de barras, ou seja, todo o conjunto das nossas vibrações. E iremos automaticamente para aquele lugar que tem sintonia conosco. Se você bota www Vancouver, onde nós estamos falando, né? Você pode rezar para entrar Toronto, que não vai entrar. Porque você está sintonizando em Vancouver. Se você está vibrando naquela frequência, automaticamente você será atraído para aquela região. É claro que papai, mamãe, vovó, mentores espirituais estão ali junto, apoiando, ajudando para ir para a colônia espiritual, se for o caso, né? Mas não são eles que determinam. Nossos atos automaticamente geram as consequências. Isso é um processo determinístico. Mas o nosso livre-arbítrio é que, pelo nosso livre-arbítrio, nós decidimos nossos atos antes. Outra questão interessante, nosso tempo está quase no final, né? Estamos aqui resumindo um assunto que é vastíssimo. Planeta Terra. Qual é o destino do nosso planeta Terra? Tudo tende à perfeição. Só que nós estamos no 4º ano primário e nós vamos passar para o 1º ano do ginásio, como se dizia antigamente. Ou seja, a Terra vai passar de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, ou seja, um degrau acima. Esse processo já está começando, é lento, não há mudança numa data específica. Todo mundo que fala em data específica, é bom estar atento, porque isso nem sempre corresponde à realidade. E como é que essa seleção se opera? Claro, tem equipe lá em cima, tem toda uma mega estrutura com sábios, orientadores, espíritos de luz, indiscutivelmente. Porém, o que determina a seleção, no fundo, somos nós mesmos. Lembre-se que Jesus disse, vós sois deuses, Deus está em vós. Então, nossos atos, pensamentos, sentimentos, geram um campo específico que não terá mais sintonia com a Terra se a gente permanecer nas atitudes equivocadas. Vamos fazer uma brincadeirinha. Você está lá de fora do Banco do Brasil, digamos assim, com todo respeito a isso, tá? Aliás, eu sou cliente. Então, o que ocorre é o seguinte: se você está com um peso no bolso, um celular, um chaveiro, tem uma gravação que diz mais ou menos o seguinte: caro cliente, você está muito tenso. As suas vibrações estão muito pesadas. Você não tem condições de entrar aqui dentro, você tem que mudar
seu padrão vibratório, livrar-se desses calhaus, desses pesos, dessas densidades, e ao se tornar mais leve, você vai poder adentrar o recinto do banco. Não é exatamente o que está gravado, mas o sentido é o mesmo. Então, é o seguinte, nós teremos que nos livrar dos campos vibratórios mais densos, vibrarmos numa outra frequência para podermos merecer esse planeta que vai ser muito bonito. Já era. Flora será mais perfumada, as flores serão mais bonitas, os animais mais suaves, o ser humano mais equilibrado, mais harmônico, a música será mais sutil, todas as atitudes tornar-se-ão gradativamente de um nível melhor. Né? Esse é o planeta Terra, do mundo de generação, que está apenas começando. Então, esse seria, digamos assim, o destino do planeta Terra. Bem, nós temos o seguinte, o nosso tempo limitado, né? Deu para dar umas pinceladas sobre o assunto, espero que tenha contribuído para todos vocês, e agradecendo o pessoal de Vancouver, né? Vamos então fazer o encerramento a pedido deles. Posso fazer o encerramento? Você quer colocar algo antes? Pode sim, pode sim. Muito obrigada, doutor Ricardo. Tá certo. Imaginemos num lago azul, um belíssimo lago azul. Sintamos ao redor uma brisa suave que toca o nosso rosto. No lago azul, singram patinhos, cisnes, o céu claro. E nós olhamos para o alto e recebemos a luz do sol. Inspiramos o perfume das flores. Nos embevecemos com a delicadeza dos animais. Contemplamos uma cachoeira ao longe, onde a luz do sol a incidir forma um belíssimo arco-íris. E nós captamos cada frequência de luz enviada pelo sol e subdividida no arco-íris. Respiramos esse ar. A natureza, como nos disse Emmanuel, através do Chico Xavier, é que é o livro divino, onde Deus escreve a história das suas sabedorias. Queridos amigos, levemos para os nossos lares essas energias de amor, de paz, que nos banham agora. Sintamos mãos de luz colocadas no nosso chakra coronário. E possamos respirar essa atmosfera de paz e de equilíbrio. Muito obrigado a todos os amigos que nos acompanharam e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.